Oi, meu nome é Aline, eu sou professora e pesquisadora. Hoje eu quero falar com você tudo sobre bolsas de pós-graduação. Eu posso trabalhar? Eu posso acumular bolsa? O que é dedicação exclusiva? O que é vínculo? Hoje eu vou contar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Bora! Primeira coisa desse vídeo é o que é uma bolsa de pós-graduação e o que não é. A bolsa de pós-graduação ou graduação, etc., a bolsa de modo geral, ela não é salário, ela não gera vínculo empregatício, você não recebe 13º, você não tem férias, você não tem todos esses direitos que uma pessoa que possui vínculo empregatício tem. A bolsa da pós-graduação, ela é um incentivo financeiro à pesquisa, então você recebe aquela bolsa enquanto você está fazendo pesquisa. E quais são as principais agências de fomento? Bom, nós temos a CAPES e o CNPq. A nível estadual, nós temos as FAPES. E aí, em cada estado, ela vai ter sua sigla. Por exemplo, aqui no Maranhão, nós temos a FAPEMA, que é a agência financiadora do Maranhão. Cada agência tem suas regras próprias de recebimento de bolsa e, normalmente, elas não convergem, mas vale ressaltar que você precisa pesquisar e estudar e saber se existe um ou outro ponto ali que vai convergir com relação às regras. Bom, aqui eu quero deixar claro que eu tô falando sobre as bolsas na pós-graduação. A gente pode até fazer um vídeo sobre as bolsas na graduação e sobre as bolsas de auxílio dentro da graduação também. Mas, nesse vídeo, nós vamos falar apenas das bolsas na pós, tanto dos órgãos financiadores estaduais e federais, como bolsas de projetos também. E também nós iremos falar sobre as bolsas de formação, que são professores que as recebem e a gente vai saber se eles podem acumular essas bolsas ou não. Então vamos lá. Quais são os tipos de bolsa na pós-graduação? Rapidinho, gente, só fazer um parêntese aqui. Nesse vídeo, nós estamos falando exclusivamente de instituições públicas, tá? Primeiro tipo de bolsa são as bolsas institucionais. São aquelas bolsas que você recebe pelo seu programa de pós-graduação. Se eu sou aluna da pós-graduação da UFMA, que é a Universidade Federal do Maranhão, caso eu tenha direito a essa bolsa institucional, eu irei receber pela minha instituição federal, ou seja, pela CAPES ou pelo CNPq. Essa bolsa está diretamente ligada ao meu programa de pós. Normalmente, ela exige dedicação exclusiva, dedicação integral ao programa, e existe uma regra histórica, que é, eu não posso acumular bolsas da mesma natureza, ou seja, eu não posso acumular 2 bolsas de mestrado, 2 bolsas de doutorado, 2 bolsas de pós-doutorado. Isso nunca pode acontecer, e é uma regra geral. Segundo tipo de bolsa, nós temos as bolsas de projetos de pesquisa. Essas bolsas, elas estão ligadas a editais específicos. Elas podem ter regras diferentes, com valores diferentes, e em alguns casos, elas permitem sim vínculos externos. Ou seja, você pode fazer o acúmulo de uma bolsa institucional com uma bolsa de projeto de pesquisa. Mas não se preocupa que eu vou fazer um resuminho final de quais bolsas você pode acumular, dependendo do seu programa de pós-graduação. O terceiro tipo de bolsa é a bolsa de fundação estadual. E essas regras, elas variam de estado para estado. Como eu falei, são as FAPs. Então, se eu recebo bolsa pela FAPEMA, eu preciso entender quais são as regras válidas para o meu estado. Algumas permitem acúmulo parcial e outras já seguem o mesmo modelo da CAPES. Chegamos agora a uma parte que é crucial. Eu posso trabalhar e ter bolsa de pós-graduação? E aí nós temos alguns pontos. Se eu sou professor ou professora, isso vai depender da minha carga horária, da natureza do meu contrato de trabalho e da autorização formal do meu programa de pós-graduação. Tem muitos programas que aceitam quando você tem um vínculo de apenas 20 horas com um professor em uma outra instituição. Segundo ponto, se você é servidor público. Se você é servidor público e você tiver compatibilidade de horários, não houver dedicação exclusiva e existir autorização formal, você pode acumular bolsa. Mas, como eu disse, tudo isso depende das normas do seu programa de pós. Se você tem um contrato temporário ou se você é um bolsista externo, aí vale averiguar a natureza das bolsas. Entretanto, nesse caso, possivelmente você também pode acumular. Eu vou deixar para vocês aqui na tela um resuminho bem simples de quais bolsas
você pode acumular de acordo com as resoluções novas de 2023. Bom, pessoal, agora um relato de experiência meu. Quando eu estava no mestrado, eu era bolsista e eu não era bolsista do programa. Eu recebia uma bolsa externa, era uma bolsa de projeto de pesquisa. Nessa época, ainda não tinha saído a nova resolução, então não poderia haver acúmulo de bolsa. Então, quando eu fui chamada para trabalhar como professora bolsista, eu não podia acumular bolsa. Então, eu precisei abrir mão dessa minha bolsa que eu tinha no mestrado, continuei o mestrado e continuei como professora, mas eu só pude receber a minha bolsa como professora. Quando eu ingressei no doutorado, a resolução já havia mudado, eu vou mostrar já já essa resolução para vocês, e aí sim, eu pude acumular bolsas, que era uma bolsa do programa com a bolsa que eu recebi no trabalho. E que bolsas são essas e por que eu poderia acumular? São uma bolsa do Estado e uma bolsa federal. Era uma bolsa da CAPES e uma bolsa do Estado do Maranhão. Então, estadual e federal. Eu tinha o vínculo de professora e de pesquisadora, aluna pesquisadora e professora. Naturezas diferentes, e uma era federal e a outra era do estado. Então tava tudo bem de acordo com a nova resolução. E eu vou mostrar essa resolução aqui agora para vocês. Bora lá. Conclusões. No Maranhão, a FAPEMA, ela também publicou algumas portarias falando sobre o acúmulo de bolsas, falando sobre atividades remuneradas e falando sobre condições e autorizações. A portaria número 87, dia 18 de setembro de 2023, prevê que o artigo 1, ele diz o seguinte: essa portaria regulamenta o acúmulo de bolsas concedidas pela FAPEMA com atividade remunerada e outros rendimentos. As bolsas concedidas pela FAPEMA poderão ser acumuladas com atividades remuneradas e outros rendimentos, com exceção de acúmulo de bolsa mestrado, doutorado e pós-doutorado no país com outras bolsas nacionais ou internacionais ou mesmo nível financiadas com recursos públicos estaduais. O que isso quer dizer? O que eu falei no início do vídeo. Você não pode acumular 2 bolsas de mestrado, 2 bolsas de doutorado ou 2 bolsas de pós-doutorado. Você pode acumular bolsas, desde que elas não sejam da mesma natureza, nem do mesmo órgão de fomento. Então, esses são os artigos mais importantes dessa resolução. Essa resolução, como eu já disse, ela é de 2023, muito recente, por isso eu trago atualizações aqui. Até a minha época de mestrado, isso não era permitido. Agora, com o crescente número de professores que precisam dessas formações e com a quantidade de alunos que estão na pós-graduação, mas que não conseguem se manter só com esse auxílio para o estudante, acredito que nasce essa nova resolução. E ela é importantíssima porque ela permite que o professor consiga se especializar e que o estudante consiga trabalhar, já que nós sabemos que uma bolsa de mestrado, doutorado, ela não dá. Ainda mais no país que a gente vive, dependendo das suas condições. E pessoal, vamos lá. A gente sabe muito bem quais são as condições do estudante, a gente sabe que a gente rala pra caramba e a gente precisa, sim, de condições necessárias para sobreviver. Hoje em dia, uma bolsa não dá pra nada. Então, nada mais justo do que a gente consiga se formar e se manter. O desabafo da pessoa. Então, só para concluir, antigamente as normas federais elas eram muito mais rígidas. As portarias antigas do CNPq não permitiam o acúmulo de bolsas, mesmo que fossem de natureza diferentes. E por isso que eu não pude unir as bolsas no final, metade final do meu mestrado com a minha profissão. Então, em julho de 2023, a CAPES flexibilizou oficialmente essas regras. Eu vou deixar os links aqui para vocês, tanto da resolução quanto dessa matéria que está no portal Gov, para que vocês deem uma olhada e tirem suas próprias conclusões. E aí, pessoal, para finalizar, o que eu posso fazer para me proteger com relação a essas normas? Primeiro, você precisa ler o termo de concessão das suas bolsas. Você precisa entender se você realmente pode fazer o acúmulo dessas bolsas para que você não gere futuramente um transtorno. Perguntar, tudo escrito. Pergunte à sua coordenação da pós-graduação. Você vai saber pelo programa se você consegue ou não fazer o acúmulo de bolsas ou receber essas bolsas, tá? E aí você também precisa guardar todos os e-mails e autorizações, deixe tudo registrado. Se for possível, caso você almeje essa bolsa ou acúmulo de bolsas, você
Pode também mostrar as resoluções para o seu coordenador da pós-graduação. Entretanto, com certeza, o seu professor coordenador, ele tem acesso a essas resoluções, ele conhece muito bem tudo isso e ele sabe das regras do programa. Entretanto, não custa nada você conversar com ele, explicar da sua situação, principalmente se você já tem um vínculo anterior que você desejaria continuar. Você não pode confiar, fulano me disse não sei o que, não faça isso. Como eu falei anteriormente, guarde todos os e-mails, procure ler todos os termos de concessão de bolsa, converse com pessoas que têm essas bolsas, com seu coordenador de curso, com seu professor orientador, com seus colegas de laboratório, para que não fique nenhuma dúvida. Eu pretendo fazer com vocês um outro vídeo falando sobre bolsas na graduação, como que você pode conseguir essas bolsas, tá? E como que você pode fazer, inclusive, para conseguir bolsas de auxílio, não só a pesquisa, mas bolsas sociais também. Com relação ao recebimento dessas bolsas pelo programa, porque você pode falar o seguinte, eu não sei nem como é que eu consigo uma bolsa que dirá acumular bolsas. Então, quando você faz a sua inscrição para o programa de pós e você passa, normalmente as pessoas que ficam melhor classificadas nesses programas, elas têm direito às bolsas do programa de pós-graduação. E aí, o seu coordenador, o coordenador da pós-graduação que você faz parte, ele vai te informar sobre tudo isso. Quando você está preenchendo seu formulário, você vai colocar lá que você quer ser dedicação exclusiva para que você tenha condições de receber a bolsa. E aí, quando você marca que você quer ter dedicação exclusiva, você está dizendo, e aí até a gente falou sobre isso, né? Que você vai dedicar-se exclusivamente à instituição. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho eu precisar trabalhar? Tudo isso vai ser conversado com a sua coordenação e etc. Mas normalmente você precisa declarar que você vai ser um aluno dedicado exclusivamente à pós-graduação para que você possa concorrer a essas bolsas da instituição e aí se na frente alguma coisa acontecer, aí isso vai ser ajustado. E é muito importante também que você leia a resolução, porque muitas bolsas, caso você não conclua o programa de pós-graduação, você pode ter que devolver todo o dinheiro dessa bolsa, tá? Eu não tô falando aqui para você ser leviano e para você tratar a sua pesquisa como uma coisa qualquer e arrumar outro trabalho e fazer as coisas ao mesmo tempo. Não estou falando isso. Eu estou trazendo aqui as portarias, as resoluções para que você saiba o que você tem direito. Não significa que os programas não têm as suas próprias regras e você precisa ler essas resoluções e entender direitinho quais são os seus deveres como pesquisador, como aluno. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, tá? Para que ele chegue ao alcance de mais pessoas. Se vocês estiverem gostando desse conteúdo, se inscrevam no canal, porque eu pretendo trazer outros vídeos com temas afins e que eu tenho certeza que vai ajudar muito os alunos da pós, da graduação, os pesquisadores de modo geral, tá bom? Tchau, até a próxima!